Thomas Watson, que foi presidente e CEO da IBM, disse certa vez: arrependimento é uma graça do Espírito de Deus por meio da qual um pecador é interiormente humilhado e visivelmente reformado. A principal mensagem de João Batista tinha a ver com arrependimento. A ele foi concedida a missão mais importante já dada a um ser humano, e ele estava focado nela. Alguém especial é o tema da lição dessa semana. Eu sou o Matheus Diniz. E eu sou Neila Oliveira. E você está no canal LaMed, onde você estuda a Bíblia de um jeito diferenciado. E é isso aí, é um prazer estar com vocês em mais essa semana. Caso você seja novo aqui, não perca a oportunidade de inscrever-se e participar aqui conosco. Deixe também o seu like, seu comentário e agora sim, vamos para o vídeo. Antes de falarmos sobre João Batista, vamos conhecer um pouquinho mais sobre quem foram os pais dele, Isabel e Zacarias. Afinal, quem era esse casal? A Bíblia nos diz em Lucas 1 que Zacarias era sacerdote e Isabel também pertencia à linhagem sacerdotal de Arão. E aqui, no verso 6 de Lucas 1, a gente vê um detalhe muito importante a respeito desse casal. Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus e obedeciam cuidadosamente a todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Como muitas outras mulheres que também tiveram um papel de destaque na história do povo de Deus, Isabel era estéril. E agora o casal também estava numa idade bem avançada. Mas foi a eles que Deus concedeu o grande privilégio de serem pais daquele que antecederia a vinda do Messias. E como eles souberam disso? Bem, um dia Zacarias estava realizando seu trabalho no templo. O grupo dele tinha sido escalado para realizar a cerimônia. Ele então entrou no lugar santo e estava queimando incenso no altar, quando de repente ele viu um anjo parado à direita do altar. Ele tomou um baita susto, afinal ele estava sozinho ali. Era costume o povo que ficava do lado de fora ficar em oração pelo sacerdote enquanto ele realizava a cerimônia ali no lugar santo. O anjo então acalmou Zacarias e disse que ele não deveria temer, pois as suas orações tinham sido ouvidas. Será que ele ainda tinha esperança de que Isabel engravidaria e desse à luz a um filho? Com certeza ele estava orando, na verdade, pela vinda do Messias. Como um bom conhecedor das profecias, especialmente as de Daniel, ele sabia que o tempo estava muito próximo. E esse mesmo anjo que apareceu a Daniel apareceu a Zacarias para dar a notícia de que Isabel engravidaria e o filho com o qual eles sempre sonharam cumpriria uma missão especial. Veja o que diz aqui na Bíblia, em Lucas. Será cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer. Fará muitos israelitas voltarem ao Senhor seu Deus. Será um homem com o espírito e poder de Elias e preparará o povo para a vinda do Senhor. Fará o coração dos pais voltar para seus filhos e levará os rebeldes a aceitarem a sabedoria dos justos. Em vez de pular de alegria com essa notícia, Zacarias questionou o anjo como ele poderia ter certeza de que essas coisas aconteceriam. Veja só que tipo de pergunta é essa para se fazer para um anjo enviado do céu justamente para dar uma resposta como essa? E a resposta do anjo foi: eu sou Gabriel, que estou sempre diante de Deus. Ele mesmo me enviou para dar essa notícia. E depois disso, Zacarias literalmente teve que ficar quietinho. Por não ter acreditado no anjo, o castigo foi João ficar mudo até o nascimento Por não ter acreditado no anjo, o castigo de Zacarias foi ficar mudo até o nascimento do menino. E a profecia a respeito de João se cumpriu. Ele era alguém diferenciado, a começar pelo lugar onde ele recebeu sua educação. Em vez de frequentar a escola dos rabinos, como era o costume na época, ele foi criado no deserto, onde ele aprendeu sobre a natureza e o Deus da natureza. Dia e noite João estudava as profecias do profeta Isaías, onde ele descrevia o Messias. Ele estava atento e pronto para preparar o caminho daquele que mudaria a sorte de Israel. João percebia que as pessoas estavam acomodadas e adormecidas em seus pecados. Ele então percebeu que chegou a hora de acordá-las e levá-las para o arrependimento. João começou o seu ministério em um tempo difícil. A nação de Israel estava à beira de uma revolução. Era muito complicado e
todo cuidado era pouco. Corajosamente, João pregava que o reino dos céus estava próximo. Como Elias, ele denunciou a corrupção nacional e mostrou ao povo os pecados que eles estavam cometendo e que desagradavam a Deus. Suas palavras eram incisivas e convincentes. E como um símbolo ali de purificação, João batizava as pessoas no Rio Jordão, como um sinal de abandono aos pecados. Como ele batizava, ele ficou conhecido como João Batista. Todas as classes de pessoas iam até João. Príncipes, rabinos, soldados, cobradores de impostos, camponeses, até mesmo os escribas e fariseus iam, confessavam seus pecados e eram batizados. Porém, infelizmente, nem todos eles estavam ali de coração, realmente arrependidos. Muitos estavam apenas pensando nos seus próprios interesses. Ora, se o futuro príncipe realmente estava para chegar, era muito conveniente estar do lado certo. João continuava fazendo seu trabalho. Às vezes ele repreendia fortemente os hipócritas, pois percebia suas intenções. Ele levava a sério sua responsabilidade e não tinha medo de falar a verdade. Foi dessa maneira que João Batista declarou a mensagem de Deus a Israel. Muitos a aceitaram e sacrificaram tudo para obedecer. Não foram poucos os que nutriram a esperança de que ele pudesse ser o Messias. Ao ver que o povo estava lhe dando atenção, João aproveitou a oportunidade para direcionar a fé daquela gente para aquele que estava para chegar. E o que estava acontecendo com Jesus enquanto isso? Ele estava em Nazaré, trabalhando na carpintaria que tinha sido de José. Quando as notícias sobre João chegaram até ele reconheceu que estava na hora de começar o seu ministério. Despedindo-se da sua mãe, Jesus então seguiu a multidão até o Rio Jordão. Você lembra que Jesus e João Batista eram primos por parte de mãe? Bom, apesar disso, eles não foram como a maioria dos nossos primos que crescemos juntos. Eles não tinham se encontrado antes. Essa seria a primeira vez. E isso foi proposital, como nós vemos aqui. Embora fossem primos, Jesus e João Batista não tiveram contato um com o outro. Isso era parte do plano de Deus. Ninguém poderia dizer que eles haviam conspirado para um apoiar as afirmações do outro. João tinha ouvido falar de Jesus, mas ele esperou o sinal que Deus tinha dito que lhe daria para reconhecer o Messias. Ele o procuraria para ser batizado, e ele então receberia um sinal de sua natureza divina. E assim aconteceu. Jesus pediu para ser batizado por João, e João o reconheceu como Messias. E o sinal foi confirmado quando a glória de Deus rodeou Jesus, e uma voz vinda do céu disse: "Este é o meu Filho amado, em quem eu me agrado." Nenhuma dúvida de que João era realmente alguém muito especial. E nenhuma dúvida de que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João fez muito bem o seu trabalho. Ele preparou o caminho e Jesus pôde começar a dar início ao seu ministério, tendo como precursor aquele que cumpriu fielmente a sua missão. Nós extraímos a lição da história dessa semana deste texto inspirado aqui. Preste atenção. Assim como no nascimento do filho de Abraão e do filho de Maria, também o nascimento do filho de Zacarias ocorreu para ensinar uma grande verdade. Deus fará pela pessoa que crê aquilo que o poder humano não pode fazer. Foi por meio da fé que o filho da promessa foi dado. Da mesma maneira, é por meio da fé que a vida espiritual nasce e que Deus nos capacita para fazer as obras da justiça. Que Deus nos capacite para sermos também mensageiros dele. E agora chegou um momento que a gente particularmente gosta muito, né, Mateus? Que é poder interagir com vocês mandando os abraços. E a gente vai começar mandando um abraço para os adolescentes da igreja de Jardim São Luís, da cidade de Manaus, Amazonas. Um abraço também para Marcos Vinícius e os adolescentes da igreja de Vila Americana, da cidade de Santa Isabel do Pará, Pará. Para Ronaldo e para o PG dos Adolescentes Fortes em Cristo, da Igreja Central da cidade de Tururu, Ceará. Também um abraço para a base Jovens Fortes da Igreja de Alexandra Tavares, da cidade de São Luís, Maranhão. Também para a base Moriá, da cidade de Ribeirão Claro, no Paraná.
Para os adolescentes da cidade de Americano, Paraná. Para os adolescentes da Igreja Central de Vila São Jorge, da cidade de Santos, São Paulo. Para os adolescentes da Igreja de Santa Margarida, da cidade de Colatina, Espírito Santo. Para a base Conectados Team, da Igreja do Jardim São Cristóvão 2, da cidade de São Luís, Maranhão. Para a base Dínamos, da cidade de Marumbi, Paraná. Base Morumbi Team, da cidade de Piracicaba, São Paulo. E também um abraço para a Ana e para os adolescentes da cidade de Abaetetuba, Pará. Também para a base Somos Mais Que Ouro, da cidade de Ribeirão Largo, Bahia. Para a base Portal das Águas Quentes e para a Ana Clara, da cidade de Águas Quentes, Goiás. E também para a base Construtores do Céu, da cidade de Mandaguaçu, Paraná. E é isso aí, que bom que você ficou com a gente. Se você ainda não recebeu o seu abraço, aguarde um pouquinho que vai estar nos próximos vídeos, tá bem? E a gente convida você, se você ainda não é inscrito, aproveite, se inscreva, faça parte desse ministério com a gente. Também deixe o seu comentário, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau!